que nós estamos indo num caminho errado, Leandro? Pergunta um membro adventista do sétimo dia, inocente, ingênuo. Por que, Leandro, nós estamos indo para o caminho errado? Por que seguir a esquerda na política está errado? Caramba, será que é tão difícil entender? Meu Deus, vamos lá. A esquerda é pró-aborto, a esquerda é a favor da liberação de drogas, a esquerda é a favor de pautas do tipo roubos famélicos, né? Eles não são considerados roubos, então as pessoas podem roubar se tiver com fome. É todo tipo de lixo que a sociedade enfrenta, todo problema. Por exemplo, esses dias eu estava vendo um vídeo da ministra da Família e do Ministério da Mulher do governo federal, a Damares, e ela estava dizendo assim: pouco tempo atrás, um deputado, o Vossa Excelência ex-BBB, o cuspidor lá, que não é mais deputado, que não está mais deputado, ele abriu lá um projeto de lei, ele queria um projeto de lei para poder autorizar o plantio de 6 pezinhos de maconha, maduro mais 6 verdinhos, cada pessoa da casa. Então, se a casa tem 10 pessoas, tinha 120 pezinhos de maconha. E, enquanto isso, o governo federal, hoje, né, tão atacado, inclusive por grande parte da Igreja Adventista, né, quando eu digo isso em termos de membros e não de liderança, porque a gente não sabe mais em que pé político a liderança está, o que a gente só ouve são eles dizendo pra gente, engraçado, né, na época das eleições, eles escolhem candidatos, eles influenciam, mas quando tá fora, eles querem evitar a polarização e o debate político, e aí eles começam a pregar nos púlpitos: não se envolva com política, não fale de política. E é uma grande hipocrisia, porque na época da política, os líderes da igreja trazem os candidatos para apresentar na frente da igreja, né? Vai entender essa bagaça, né? Vai entender essa bodega, eu não entendo. Mas como eu tava falando, aí a Damares fez esse vídeo falando, e eu tava observando ali, porque o governo federal estava, ao mesmo tempo que um outro deputado também estava tentando liberar o uso da maconha, o governo federal estava ali sancionando, né, verbas, e também sancionando através de um ministro lá do Ministério da Cidadania. Eles estavam sancionando lá uma verba e também autorizando a venda de todos os materiais apreendidos de traficantes, como carros, lanchas, casas, imóveis, todas essas coisas, para poder utilizar aqueles valores das apreensões na ajuda das casas de recuperação de dependentes químicos. Então, quando eu vejo esse tipo de vídeo, pronto, a resposta para os adventistas esquerdistas fica muito fácil, tá vendo? Essa é a diferença de um governo conservador e um governo progressista, né? Um governo não conservador. Mas, Leandro, por que você falou tudo isso? O que isso tem a ver com o papo aqui da pauta? Gente, é muito fácil identificar hoje dentro das igrejas, da religião, qualquer que seja, os movimentos conservadores e os movimentos progressistas. E dá para perceber muito facilmente qual é a intenção de cada um. Você só não consegue enxergar qual é a intenção de um movimento progressista dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia se você fizer parte desse movimento progressista. É a única forma de você não enxergar a real intenção dessa galera. É muito fácil entender a atual intenção do Lacronaldo Gonçalves. É muito fácil entender a atual intenção da Dona Rorô. É muito fácil entender a atual intenção do Tiago Arraes. É muito fácil entender a intenção de todas essas pessoas. A real intenção dessa galera é muito fácil de entender. Mas, Leandro, então como é que as pessoas não entendem? Como é que elas não observam? Porque as pessoas que não observam, elas estão já dominadas pela, vamos dizer assim, pelo subversivismo. Eles já estão dominados por essa intenção. Eles já fazem parte dessa real intenção. Agora, aqueles que são conservadores estão sendo chamados, olha aí, acreditem, estamos sendo chamados de ultraconservadores. Aí eu te pergunto, esse discurso parece muito ou totalmente com o discurso que é falado na política secular? O discurso que o PT fala a respeito, um exemplo dos bolsonaristas. São ultraconservadores. O pessoal de extrema direita. A gente é chamado de extrema direita. Porque quando tudo que você fala extrema, ultra, no sentido negativo, cara, ele tem um peso maior. Agora, quando você fala assim, ultra maravilhoso, é gostoso de ouvir, né? Agora, ultra vagabundo. Então você tá entendendo? Eles estão criando uma narrativa tão poderosa dentro da igreja.
que muita gente já tá fazendo parte disso sem nem perceber. Aí eu tava conversando com um amigo meu sobre essa atual situação, que eu não quero entrar a fundo por enquanto, mas eu recebi a informação de que, pela primeira vez, uma anciã fez um batismo aqui no Brasil. Isso estava acontecendo na Europa, na Alemanha já estava rolando, já tem pastoras na Europa, mas aí aqui no Brasil, recentemente, uma anciã fez um batismo, na presença, inclusive, de vários homens. Porque, a princípio, o que se dizia era que, porque já foi feita a votação, já foi aceito na igreja, a gente entende que existem muitas igrejas pelo Brasil que têm uma necessidade especial de que as diretoras da igreja elas se tornem anciãs. E eu já falei isso aqui no canal, que eu não sou contra, eu acho que é importante, porque as irmãs sempre foram diretoras de igreja. Tem muita igreja pelo Brasil que as líderes são as mulheres, porque ali não tem homens em condições de estar assumindo os cargos por vários motivos, por causa de trabalho, porque, enfim, a cidade pequena, não tem, os caras têm que mexer no arado, um monte de coisa, meu irmão. E aí as mulheres lideram a igreja, então por isso foi aceito ali que fossem ordenadas as anciãs. Mas aí, o que aconteceu no Brasil? Recentemente, né, nesse início de ano, uma mulher fez um batismo. Então gerou-se um grande alvoroço, um grande papo e todo mundo muito preocupado. Mas o que isso tem a ver com o assunto? Bom, mais uma vez eu digo pra vocês, olha como é que a coisa já tá inserida e muita gente tá defendendo assim com todas as forças sem nem perceber. Porque ano passado também saiu um vídeo da primeira transexual que foi ordenada anciã. E aí? Lá nos Estados Unidos. Então as coisas estão acontecendo e o pessoal está defendendo sem perceber. E defendem mais na linha política, sempre utilizando as narrativas da política para defender essas coisas e esquece que a igreja ela tem regras. E aí quando você debate com a pessoa sobre o assunto, e por isso eu estava conversando com esse meu amigo, eu falei, mas você acha legal? Ele falou, não vejo problema nenhum, mas biblicamente isso aí tá errado. Eu falei, não, biblicamente isso não tá errado. E aí eu fiquei pensando, mas peraí, mas lá na Bíblia tá errado. Então cabe muito a interpretação de cada um. Ah, não, mas isso é machismo. Oi? Não, sério, vocês vão me chamar de machista por eu estar falando desse assunto? Pô, meu amigo, eu sou tudo menos machista. Minha mulher aqui, ela sabe disso. Ela que manda, ela que domina tudo, ela tá sempre com a razão, entendeu? Eu sou aquele. Eu sou machista? Pô, eu sou um cara tão bonzinho, cara. Tudo bem que às vezes eu esqueço de abrir a porta pra minha mulher, mas eu não abro. Mas é porque eu sou burro, né? Eu simplesmente não abro, né, amor? Eu não abro. Eu nunca abri? Porta? Eu nunca abri pra. Então, amor, eu abro a porta pra você, mas às vezes eu esqueço, né? Aí é costume de cavalheirismo ou não? O que você acha? Falta de educação. Mas assim, então o que acaba acontecendo? O que acaba acontecendo, gente? Vamos falar a verdade. As pessoas confundem, elas estão de forma, sem nem observar, elas estão misturando as regras da igreja, as concepções cristãs, estão misturando aí sim de forma errada com a política. Porque eu acho tão interessante quando uma pessoa fala assim, não tem que misturar política com a igreja. Aí eles estão falando no sentido de... Normalmente, as pessoas dizem isso, não misture política com a igreja. Ontem mesmo tinha um cara falando isso lá no grupo do Telegram. A gente temos que deixar a política de lado e levantar a bandeira da Bíblia. Levantar a bandeira... Como é que foi a frase? Temos que deixar a política de lado, levantar a bandeira da Bíblia e da... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Falou da Bíblia e da salvação. Eu não me lembro agora. Da Bíblia e da igreja. Tá, assim, da Bíblia e da salvação. E aí eu falei assim, uai, mas por que eu tenho que deixar a política de lado pra levantar a bandeira da Bíblia, do amor e da salvação? Eu tenho algum retardamento mental e eu não consigo fazer as duas coisas? Eu não consigo levantar a bandeira da Bíblia, do amor a Deus, de Cristo, do cristianismo e também conseguir lidar com a política? De acordo com o que nós estamos percebendo, né, existem muitas pessoas que não conseguem. Por incrível que pareça, porque elas misturam mesmo, a ponto de confundir feminismo ou machismo com regras da igreja. E aí, sem perceber, essas pessoas estão defendendo o que está errado dentro da igreja, né? Mas aí fica muito fácil, porque, olha, eu postei uma frase que eu vi em algum lugar, né? Não sei lá quem foi que falou. Falando nisso, meus pêsames aí à família do professor Olavo de Carvalho, né? Um grande pensador. E eu tô dizendo sobre ele agora porque eu acho que esse texto que eu postei foi ele que escreveu. Não sei, não tenho certeza. Ou se é algum autor desconhecido. Aí lembrei que agora que o Olavo de Carvalho faleceu, como vocês sabem, um grande pensador aí da direita e tal. Um cara que ajudou muita gente a abrir o olho pra política. Agora, voltando aqui ao texto que eu escrevi, eu disse assim...
Eu li em algum lugar. Eu acho que foi o Olavo, não sei. Tava escrito assim, ó. É mais fácil enganar as pessoas do que provar para elas que elas foram enganadas ou que estão sendo enganadas. E no Brasil, a gente tem que, para explicar alguma coisa, a gente tem que desenhar. Depois a gente tem que desenhar de novo para explicar. A gente tem que desenhar de novo para explicar o desenho e desenhar para explicar a explicação. Então, tipo, está muito complicado, porque as pessoas, elas. É muito mais fácil enganar as pessoas do que convencer elas que elas estão sendo enganadas. Porque depois que a pessoa vira fã de um determinado pastor, de um determinado cantor, meu amigo, acabou. O cara pode fazer cocô, servir dentro de um pão, dar pra pessoa que a pessoa vai comer e vai dizer que tá gostoso. É um negócio absurdo. Então, fiquem atentos às notícias de hoje, que vai ser complicada essa live. Mas vai dar raiva em muita gente. Vai dar o que falar. Porque a coisa tá feia. E eu não vou falar, e eu digo pra vocês, eu não vou falar ainda sobre a questão da mulher que batizou aqui no Brasil. Porque eu sei que a hora que eu falar disso, eu vou ser chamado de machista. Porque é isso que está acontecendo dentro da igreja. Tem um grupo só esperando para usar da publicidade gratuita que todo o assunto gera. E é exatamente isso que está acontecendo com a gente, meus amigos. Mas vocês entenderam, né? Entenderam não? Então bora que daqui a pouquinho você vai entender. Agora eu só quero dar só quero falar uma coisa aqui antes de entrar no primeiro assunto. Meus amigos, repito, é muito fácil observar as reais intenções da galera progressista de dentro da igreja. É muito fácil. Basta você abrir seus olhos, abrir seus ouvidos e prestar atenção. Porque você vai conseguir, assim como no vídeo que eu citei da ministra Damares, você vai conseguir perceber no conservadorismo o que o conservadorismo prega, o que eles querem, tá? E você também vai conseguir observar o que o progressismo prega e o que eles querem. E aí eu entro no primeiro assunto, para vocês entenderem do que eu tô falando. Observem comigo o comportamento da página Adventista Conservador em comparação à página Adventista Subversivo. Vamos lá. Basicamente a página Adventista Conservador, Adventista Conservador, né? Ela é uma página que, assim, tá sempre se referindo às coisas, como é que eu vou dizer assim? A pregação do espírito de profecia, as regras da igreja, aquelas coisas que a gente bem sabe, tá cansado de saber, que estão corretas. E que, infelizmente, não estão sendo devidamente seguidas como elas eram antigamente. Então, existe uma preocupação muito grande dos conservadores da igreja em relação a esse comportamento muito escancarado da igreja. Mas não no sentido de liderança, mas mais pro lado dos membros. Mas aí, ao publicar coisas como do tipo, lembra-te do dia do sábado para o santificar, ou ao publicar textos de Ellen White no Instagram, o conservadorismo adventista se torna alvo de ataque, por exemplo, da página Adventista Subversivo. Mas peraí, mas eu só tô publicando... Vamos lá, vamos analisar. Mas peraí, querido, eu só tô publicando o que eu aprendi na igreja. Isso tá errado? Quando você fala, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa, exultai e alegrai-vos, porque é grande vosso galardão. O que isso significa? Tá lá em Mateus 5, 11 a 12. Cara, bem-aventurada a galera que tá injuriando da gente. Mas aí os caras pegam esse texto e eles falam assim, a gente também tá sendo injuriado, ou seja, nós também somos bem-aventurados. Mas tem um porémzinho ali que vocês não estão observando. E aí entra o ponto de que veja como é fácil a real intenção do conservador adventista e do subversivo adventista. E quando eu falo isso pra vocês, vocês vão ver aqui na tela que eu vou mostrar pra vocês aqui, como isso é literal o que eu estou dizendo. Porque olha só, Mateus 5, 11 a 12 diz assim, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa, isso quem está dizendo é o Senhor Jesus. Ou seja, quando as pessoas mentirem contra você, contra mim, por causa das coisas que Jesus ensinou. Então,
Continua o texto dizendo, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Olha o contexto desse texto. Esse texto faz a divisão de intenção. Olha, aqui está a intenção dos bons, aqui está a intenção dos maus. Aqui está a intenção do conservador, que está sendo chamado de ultraconservador, e aqui está a intenção do pessoal que quer bagunça na igreja. Esse texto é maravilhoso. E aí você vem comigo e vê aqui, ó. Vamos lá, olha aí, ó. O conservador adventista, como eu falei, vive postando muitas coisas a respeito das regras que estão sendo quebradas e tudo aquilo que nos incomoda. Fato, isso é fato, tá? Aí, esses dias, o adventista subversivo foi lá, né, e publicou o seguinte. Vejam bem. Leiam aí comigo. Tá aí na tela pra vocês. Vamos ler juntos, ó. Adventista subversivo. Aquela página, inclusive, que se eu não me engano... Deixa eu olhar aqui rapidinho. Pera aí, eu vou até olhar aqui. Vou até abrir aqui rapidinho, que eu acho que a página tá bombando em número de seguidores. Bem mais do que o conservador adventista. Vamos lá, quer ver? Ó, adventista subversivo. Ó, adventista subversivo. Adventistas subversivo. 13 mil seguidores. Tudo bem que eu não sei se esses seguidores são comprados, né? Porque a gente sabe que tem aquela coisa de compra de seguidores. Mas aqui tem 13 mil seguidores. Em contrapartida, a página Adventista Conservador, nós temos 1.503 seguidores. Gente, menos de 10%, aliás, cerca de, um pouquinho mais, aliás, de 10% do número da página conservador, da página subversivo adventista. Percebem já como é que a coisa é complicada? Ou seja, estamos sendo esmagados pela maioria progressista, que querem a bagunça na igreja. Beleza. E aí, quando a gente vem e fala, olha o que o adventista subversivo fala sobre nós. O que me dá tranquilidade é que vocês, conservadores fanáticos, primeiro que eles chamam a gente de conservadores fanáticos. Pô, eu sou conservador, mas se tem uma coisa que eu não me considero é fanático. Vocês sabem disso. Eu sou um conservador liberal. Eu não sou fanático, né? Tem os fanáticos? Tem os fanáticos, mas eles são uma minoria. Muito pequenininha mesmo, né? Aí ele fala, os conservadores fanáticos são um grupo em extinção. Mais alguns anos e vocês serão apenas uma lembrança vergonhosa de machistas. Olha só do que eles nos chamam. Machistas, homofóbicos, preconceituosos. Percebe como é que a narrativa tá igualzinha à narrativa do PT, do PSOL, da política, da questão secular, da polarização ideológica que acontece no mundo? Nós somos, então, na visão dos adventistas subversivos, machistas, homofóbicos, preconceituosos. E ainda pensam que seguem o pobre carpinteiro da periferia chamada Nazaré. Vocês são apenas uma piada que usam a Bíblia para disseminar ódio e maldade. Olha aí a narrativa. Quem lembra das eleições de 2018 em que eles diziam que o presidente da República, atual presidente da República, era homofóbico, machista, preconceituoso e que ele apenas era o quê? Era um homem mau que disseminava o ódio. Nada mais do que isso, vocês sim são anátemas. Eles nos chamaram de tudo isso aí que vocês estão vendo. E aí eu volto lá no texto de Mateus 5, versículo 11 e 12 ali. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa, diz o Senhor Jesus. Então, bem-aventurados somos nós que estamos sendo injuriados e perseguidos, chamados de machistas, homofóbicos e preconceituosos. Por quê? Por que motivo? Porque nós estamos defendendo o que é certo e aquilo que Jesus nos ensinou. Então nós estamos falando em nome de Jesus e estamos, então, eu posso concluir que estamos sendo perseguidos e injuriados por causa de quê? Por causa de Jesus. Agora, vamos inverter a situação, pegar esse versículo e levar para o lado da galera subversiva. Digamos que eles sejam os pobres injuriados. Ah, olha, os subversivos, o vocal livre, maconha livre, Lula livre, eles estão sendo injuriados e perseguidos por minha causa, no caso Jesus, por causa de Jesus? Não, peraí. Aí é que tá o pulo do gato. Aí é que tá a diferença. O vocal livre foi injuriado? Foi. Ele foi injuriado, foi perseguido? Foi. Contaram coisas ruins a respeito deles? Sim, gente, contaram. Mas qual é a diferença? Foi por causa de Jesus? Não. Foi perseguido, falaram, assim, injúrias, porque eles querem cantar samba. O adventista subversivo está sendo injuriado e perseguido não é por causa de Cristo, mas é porque eles querem
liberar o uso de drogas, porque eles querem que a liberação ideológica sexual dentro da igreja, né? A gente vê eles fazendo absolutamente tudo, menos lutando em prol do que Cristo ensinou. Eles distorcem o que Cristo ensinou para poder conseguir o que querem. Então eu posso... Será que eu posso afirmar aqui, concluir com as minhas opiniões e meus ponderamentos, que eles estão sendo injuriados e supostamente perseguidos porque estão tentando fazer as próprias vontades? Então aí está a diferença no versículo de Mateus. Quando essa galera subversiva pega Mateus 5, 11 a 12 e diz que eles estão sendo perseguidos e injuriados, eles podem até estar sendo, mas a diferença é que eles não estão sendo perseguidos e injuriados por causa de Cristo Jesus. Eles estão sendo perseguidos e injuriados por causa das vontades pessoais deles. Viu como é que é fácil entender a verdadeira intenção dos subversivos? A verdadeira intenção da esquerda, a esperança que está dentro da igreja adventista? Viu como é que é fácil entender a real intenção do Lacronaldo Gonçalves e companhia? Viu como é que é fácil entender a intenção do próprio Vocal Livre? Vocês estão entendendo? Bom, essa é a primeira parte. Agora, deixa aí nos comentários, tá certo? O que você achou disso que eu acabei de falar, desculpa, isso que eu acabei de falar. Você concorda, discorda? Você é livre para concordar e discordar, tá? É isso aí.